Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Leisa, vocês já me conhecem e agora a gente está começando mais uma aula de ciências. Olha só, presta atenção aqui no slide e vai acompanhando comigo que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Hoje, então, de acordo com a APC que eu já enviei, que eu estou enviando aí nos grupos e no Classroom para vocês, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre o sentido da visão. Então, antes da gente começar a entrar a falar sobre o sentido da visão, eu quero te lembrar quais são os 5 sentidos que nós possuímos, que os seres humanos possuem. Então, nós possuímos o tato, né, que é o sentido aí do toque, da pele, né, das sensações. Nós possuímos o sentido do olfato, né, sentir o cheiro das coisas, né, sentir o cheiro bom, o cheiro ruim, por aí vai. Nós possuímos também o paladar, que é o que? Sentir o gosto, sentir o sabor das coisas. Nós possuímos a audição, né? Ouvir os barulhos, perceber os sons. E nós possuímos a visão, que é enxergar, que é ver os objetos, né? Distinguir os objetos, distinguir pessoas, enxergar as cores e por aí vai. Então é sobre esse sentido que nós vamos falar. Antes de eu falar especificamente aí entrando sobre o sentido da visão, eu já quero dar assim, puxar abrir um parênteses, né? Puxar um gancho aí, para te lembrar da aula da semana passada, que eu gravei um vídeo, né? E vocês fizeram atividade sobre o sistema nervoso. E eu tava falando para vocês sobre a importância, a função, o funcionamento do sistema nervoso e o quanto que o nosso corpo ele tá todo integrado. O nosso corpo é como se ele fosse uma máquina em perfeita harmonia, onde os órgãos, os músculos, os tecidos, o sistema sanguíneo, os demais sistemas como o digestório, cardiovascular, o respiratório, tá tudo funcionando em sincronia. O que é algo em sincronia? É algo que está alinhado. Para quê? Para o bem desenvolvimento do nosso corpo, né? Para a gente cumprir a missão aí de todo ser vivo, que é o quê? Crescer, se multiplicar, se desenvolver, se reproduzir, deixar descendentes férteis e viver a sua vida e morrer. Essa é a função aí, digamos assim, biologicamente falando, é claro, né, de um ser vivo. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, para o corpo humano, a gente percebe uma série de estruturas e órgãos que estão aí em harmonia, né, síncronas, né, fazendo funções ao mesmo tempo, que podem ser, alguns fazem funções semelhantes e outras partes fazem funções completamente distintas, mas está tudo em harmonia para a gente viver bem, ok? Então, os sentidos, eles entram nessa mesma função. Eles são os 5 sentidos, mas eles estão todos em harmonias uns com os outros e, principalmente, mega integrado com o sistema nervoso. Por quê, pessoal? Porque os nossos sentidos, eles são a porta de entrada do mundo exterior para o nosso sistema nervoso. São através desses 5 sentidos que nós percebemos o mundo à nossa volta e nós também nos colocamos nesse mundo, certo? Então, por exemplo, quando eu ouço um barulho, quando eu ouço um som, eu consigo identificar, por exemplo, de onde vem aquele som, eu consigo identificar aquela voz, né? Claro que eu tô falando aí de quem tem aí o funcionamento auditivo perfeitamente dentro dos padrões. Eu não tô falando de uma pessoa que ela perdeu, que ela tá com uma deficiência auditiva, tá? Eu tô falando de uma pessoa que ela tem todos os 5 sentidos aí funcionando normalmente, tá bom? Então, a audição, por exemplo, ela não serve somente para a gente ouvir os sons, para ouvir música, né, para escutar apenas. A audição, e assim como os outros sentidos, ela serve para nos colocar no mundo e para a gente identificar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, se eu ouvir um barulho, se eu ouvir uma criança chorando, ou se eu ouvir, sei lá, algo que me desperte atenção, eu tenho tempo suficiente, né, por exemplo, para tomar uma reação, para tomar uma atitude diante daquele evento, diante daquele fato. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o tato. Na semana passada eu estava falando sobre isso para vocês, né, que o sistema nervoso, através do tato, ele consegue identificar, né, na nossa pele está cheia de neurônios receptores sensitivos para identificar o clima, por exemplo. Hoje, né, eu não sei como é que vocês são, mas eu sou super fiorenta. Eu, qualquer coisinha, já boto casaco, já pego 2 cobertas, meia no pé. Eu já sou assim, né? Mas tem gente que é mais calorenta, enfim, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Mas como é que eu percebi que eu estava sentindo frio? Nossa, professora, que pergunta idiota, né? Como você sabe que você está sentindo frio, né?
né? Parece que é uma pergunta tão boba, né? Mas não, se eu perguntar pra você, como é que você sabe se tá frio, se tá quente, como é que você sabe que esfriou ou não? Claro que você pode ver o tempo, né? Você pode olhar a meteorologia, você pode olhar no teu celular para ver quanto vai estar a temperatura, mas você também sente, né? Você sente na pele a temperatura. Então, como que eu percebo? Eu percebi porque eu comecei a sentir na minha pele que estava ficando um ambiente mais gelado, e aí automaticamente eu fui lá e coloquei um casaco, certo? Então, o tato ele é muito importante porque ele não só percebe as sensações de frio e calor, mas ele também vai perceber, por exemplo, um perigo eminente, né? Se você se deparar com uma frigideira quente, uma panela quente, por exemplo, né? O seu sistema nervoso ele vai fazer você fugir de situações de perigo, se livrar de situações que podem colocar em risco a sua vida. Então, o nosso corpo, o sistema nervoso e os sentidos, além dele nos colocar no mundo, para a gente perceber o mundo à nossa volta e para a gente se colocar também, se comunicar com esse mundo, ele também vai usar os 5 sentidos para nos proteger, tá? Sempre o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, os neurônios, os sentidos, a missão principal é nos proteger para que a gente continue vivo, continue vivendo e fazendo tudo que a gente tem para fazer. Beleza? Então eu já te apresentei aí os 5 sentidos. A gente vai falar especificamente hoje da visão. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje a parte mais técnica aí, né? Tanto é que se você já leu a APC, né, você já viu aí que eu mandei para você o desenho de um olho, as estruturas que compõem um olho humano, né? Eu mandei também como que a imagem ela é projetada, como que a gente enxerga as coisas e mandei alguns exercícios. Eu vou falar sobre isso aqui nessa aula. Então, olha só, presta atenção. A gente vai falar aqui agora sobre a estrutura do olho humano. Então, aqui eu coloquei uma foto, né, de um olho bem comum, que é o olho castanho. Você pode perceber que a maioria das pessoas tem olho castanho, né? Eu vou falar por que que é isso. Por que que poucas pessoas têm um olho verde ou têm um olho azul? Por que que é mais raro? Por que que é mais difícil? Você já vai saber. Então, olha só. Todo mundo sabe que o olho é formado assim, né? Tem essa parte branca do olho, aí tem a parte colorida, né? Que pode ser aqui castanho, castanho escuro, castanho claro, cor de mel, verde, azul, né? São as cores aí principais, né? Eu acho que únicas, né? Se você vê alguém com olho vermelho, verde. Não, verde não, verde existe. Se você vê alguém com olho violeta, sei lá, de outra cor, pode saber que é lente de contato, né? Então a gente vai ver que todas essas estruturas aqui, elas possuem um nome específico, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma historinha, ó. Gente, não liga não, tá passando o carro do ovo aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou pausar um instante. Então, olha só. Vou começar aqui contando uma historinha. Vamos entrar aqui na historinha, ó. Fala assim: seu Antônio diz para seu filho que o olho humano é um órgão complexo e muito especial. Disse também que tem pessoas com olhos de várias cores, verde, azul, castanho. Seu filho fez o seguinte questionamento: mas para que serve a parte colorida do olho, né? Você poderia estar fazendo esse questionamento para mim agora. Professora, por que que eu já falei, né? Que daqui a pouco eu vou explicar por que que tem pessoas com olho verde, azul e blá blá blá. O que que determina isso? Mas, para que que serve a parte colorida do olho? E mais, para que que servem as partes do olho? Qual que é a função exatamente do olho, né? Vamos ver. Do que o nosso olho é composto, então. Olha só, presta atenção aqui. A gente vai ver primeiro a parte frontal, né? Vista assim de frente do olho, e depois a gente vai ver como se a gente tivesse arrancado um olho e visto ele e estivesse vendo ele de lado, tá bom? A anatomia do olho. Então, primeiro que a gente começa falando que o olho não chama olho, tá? Aqui a gente vai dar o nome para ele de globo ocular, tá bom? Isso aqui chama globo ocular. Aqui, né, a gente vai chamar de olho, beleza. Então, antes da gente entrar aqui no que compõe o globo ocular, nas partes certinho, vamos ver ele de fora, externamente, os acessórios, digamos assim, do olho. Então aqui não tá mostrando ali na escrita, mas tem aqui a imagem da sobrancelha, né? A sobrancelha, qual que é a função dela? A função da sobrancelha não é só enfeitar o rosto, né? De colocar pelo na cara de vocês, de todo mundo, não. A função dela é proteção. Sempre pelo no corpo, gente, significa proteção. Ele quer te proteger de alguma coisa. Então a sobrancelha aqui nesse caso, ó, ela vai ter a função de proteger o olho do quê? De líquidos, do suor, né? Então a sobrancelha ela retém um pouco dessa oleosidade, dos líquidos que são
das substâncias que são expelidas aqui pela pele, para não entrar no olho, tá bom? Depois a gente tem os cílios aí com a mesma função, né? Proteger a entrada, por exemplo, de poeira, a entrada aí de areia, de terra, sei lá, de sujeira. Então protege aqui também. Por que você tem que tomar cuidado com a saúde dos cílios? Por que é muito importante? Porque ele funciona como uma proteção, né? A gente tem aqui a pálpebra, a pálpebra superior e a pálpebra inferior, que vai ter essa função de evitar o ressecamento dos nossos olhos. Então é por isso que a gente pisca, né? Você já parou pra pensar quantas vezes você pisca, né? Não, ninguém para pra pensar, ninguém para pra fazer essa conta, né? Quantas vezes você pisca? Sei lá, você pisca automaticamente. Por quê? O tempo todo você vai estar piscando pra quê? Pra lubrificar e proteger o seu olho de quê? De ressecamento. Né? O nosso olho ele precisa estar bem lubrificado para poder focar na imagem, né? E funcionar perfeitamente. Aí a gente tem aqui mostrando, né? A pupila, né? Que é essa parte pretinha aqui do olho, né? Que é a parte de dentro do olho. E a parte de fora aqui, ó, o carro do ovo voltando, né? Então aqui, como eu tava falando para vocês, aqui a gente tem a pupila, né? Eu quero que você fique olhando aqui o desenho, tá? Então, a pupila é essa parte colorida aqui do olho, né? Vamos olhar aqui nessa imagem que vai dar pra você ver melhor quais são os componentes do globo ocular. Então, olha só. O globo ocular, se você prestar atenção, isso também foi na imagem aí na sua PC, ele tem várias estruturas, né? Cada partezinha tem um nome. Eu quero que você decore esses nomes, eu quero que você saiba, eu vou ter que decorar agora, eu vou ter que saber nome por nome, né? Malemar sabia que existia a íris, né? A parte colorida e a pupila, era só o que eu sabia, né? Não, eu não quero que você decore esses nomes, obviamente que não. Eu só quero que você conheça eles e você saiba para que eles servem. Porque isso está no seu corpo, isso é uma função que existe dentro de você, tá? Então, olha só. A parte mais externa do nosso olho, a membrana, digamos assim, que recobre o nosso olho, toda a parte de fora do nosso olho, ela é formada por uma estrutura chamada esclera, ou também escleróide, tá? A esclera, na parte de trás, se a gente pudesse, né, revirar nosso olho, digamos assim, a gente veria ela transparente. Mas a parte que a gente enxerga é essa parte branca aqui, ó, a parte branca dos nossos olhos. Essa parte, ela é chamada de esclera e ela só é branca também na parte da frente, tá? Quando chega mais aqui na íris, na frente aqui da parte colorida dos nossos olhos, ela forma uma estrutura meio côncava. O que é algo côncavo? É algo meio arredondado assim pra cima, pra frente, tá? Então ela forma aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é algo côncavo. Ela forma uma estrutura côncava bem na frente da íris, que ela forma quem? A córnea, que é mais uma proteção para os nossos olhos, tá? Então a córnea, além de ela ser uma proteção, ela também ajuda a dar foco na imagem, a focalizar. Vocês já ouviram falar em transplante de córnea? Já ouviram falar de pessoas que têm problema de visão e tal? E aí faz o transplante de córnea e volta a enxergar? Então, é essa parte aqui do olho que transplanta, tá? Então, depois aqui, logo abaixo, né, depois da esclera, vem essa parte aqui, ó, essa estrutura bem aqui da parte de dentro, chamada coroide, né? A coroide, ela é uma parte abaixo, né, digamos assim, dentro já do olho, e ela dentro aqui na parte de trás do olho, ela serve para chegar aos vasos sanguíneos, né? É por onde chegam os vasos sanguíneos, é uma região bastante irrigada, por onde entram os nutrientes, o oxigênio, glicose, tudo que o nosso olho precisa aí para, né, funcionar. Enfim, porque todas as partes, todas as células do nosso corpo, não seria diferente com o olho, precisa do quê? De comidinha. Então chega por onde, ó? Chega pelos vasos sanguíneos, tá bom? Aqui na frente, a coroide, ela forma então a íris bem na frente. E ela vai ter uma pigmentação. Gente, o que é pigmentação? Pigmentação é cor, né? Então a íris, ela vai ser pigmentada de acordo com o quê? De acordo com a herança genética que você recebe. Então, por que a maioria das pessoas não tem olho azul ou verde? Porque o fator que determina o olho azul ou verde, ele é um fator mais raro, ele precisa de uma combinação meio rara para acontecer. Então, essa combinação, como ela é mais difícil, ela acontece menos. Então, precisa de ter o pai, a mãe, geralmente mais de uma pessoa da família com um olho verde ou azul, um olho claro, para que o filho também nasça. Se só um tiver
o olho verde, o outro tiver olho castanho, já é suficiente pro filho já nascer com olho castanho, né? Eu aposto que na família de vocês tem essas histórias, né? Pô, minha mãe tem olho verde, né? Mas meu pai tem olho castanho, e aí, pô, não nasci com olho verde, né? Nasci com olho castanho. Isso é muito comum de acontecer, tá bom? Então, é aqui na íris que vai ter essa pigmentação. Aqui também na íris, gente, ó, tem essa bolinha preta aqui, né? Ó, aqui nessa imagem você pode ver e aqui também. O que é essa bolinha preta que tem nos nossos olhos? Essa bolinha preta é a pupila. É através da pupila, é por dentro da pupila, que é onde entra o quê? A luz. Que é onde entra, digamos assim, a imagem que a gente enxerga, tá? Então, a pupila é uma parte muito sensível e muito importante, porque a pupila, ela reage diretamente à luz, à intensidade luminosa. É ela que controla o tanto de luz que entra ou não no seu olho, se vai entrar muito ou se vai entrar pouco. Então, o que a pupila faz? Quando você está num ambiente que tem uma alta luminosidade, tem muita luz, o que a pupila vai fazer? A pupila vai se contrair, ela vai ficar pequenininha. Por quê? Porque também não pode ficar entrando uma quantidade muito grande de luz, seja luz artificial ou luz solar, porque essa luz, essa quantidade grande, ela pode danificar as células que você tem aqui no fundo do olho. E são as células no fundo do olho que fazem você enxergar. Tá? Se você tiver um problema e tiver perda dessas células, um prejuízo nessas células, a pessoa pode ser levada à cegueira, uma cegueira temporária, ou até mesmo uma cegueira permanente, tá? Se ela perde isso aqui, ou ela vai ter uma dificuldade de enxergar, né? Ela vai ter alguma dificuldade, algum problema nesse sentido, tá bom? Então, por isso que é importante a gente proteger. Por que quando fala assim, vai ter eclipse, mas você não pode olhar diretamente para o sol? Porque o raio luminoso, ele não pode entrar com toda a força aí dentro da sua pupila, dentro do seu olho. Isso pode danificar as suas células de visão, ok? Agora, se a pupila, se você tiver num lugar que tem pouca luminosidade, né, que não tem muita luz, seja a luz solar, né, a luz natural ou a luz artificial, o que a pupila vai fazer? A pupila vai dilatar, ela vai se abrir mais para que entre mais luz no seu olho e você consiga enxergar as coisas, tá bom? Então, olha só, aqui você tá vendo que tem umas estruturazinhas aqui, ó, como se estivesse segurando a pupila, assim. Essa estruturazinha aqui são músculos, né? São feixes de músculos que fazem esse controle, tá? Então, lá no começo da aula, pergunta pra que serve a parte colorida do olho? A parte colorida do olho não é só pra enfeitar, pra deixar as pessoas bonitas, né? Também, né? Porque imagina se o olho fosse tudo branco, esquisito que seria, né? Sei lá também, né? Enfim, a parte colorida do olho, ela serve para ajudar a controlar a pupila, tá? A dilatação ou a contração da pupila. Essa parte, ela tem vários feixes musculares que ajudam a fazer essa dilatação, essa contração da pupila, beleza? Logo mais abaixo da pupila, aí já lá dentro do olho, a gente encontra uma lente, como se fosse uma lente de contato, sei lá, algo assim, ou uma lente fotográfica. Essa lente se chama cristalino. É essa lente que dá o foco para você enxergar as coisas, tá? Então, quando você olha um objeto, você já pegou o seu celular? Vou pegar exemplo aqui, ó. Você pegou o seu celular, você vai tirar uma selfie, né? Agora tudo a gente tira selfie, né? Eu adoro tirar selfie. Eu mesmo vivo trocando foto do WhatsApp, né? Vocês veem, porque eu vivo tirando selfie. Aí tira selfie, aí tira uma foto retrato, aí faz não sei o que, bababá, né? Você já percebeu que se você apertar no seu celular, você clicar na tela, ela ajuda a dar o foco onde você quer que melhora a imagem? Gente, o cristalino, essa partezinha aqui faz a mesma coisa, só que sem você precisar encostar em nada, né? Por quê? Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então o nosso olho é como se ele fosse uma máquina fotográfica, né? Perfeita, né? Uma câmera fotográfica perfeita. Ele capta a imagem, a melhor resolução que existe é de qual? É do seu olho, né? Não existe melhor resolução do que essa. Então, essa lente aqui, ela vai fazer isso, ela vai dar o foco, sabe? Quando você olha uma imagem de perto. Então, às vezes você olha uma imagem de perto, você dá o foco e você consegue ver com nitidez. É essa lente que tá fazendo isso. E quando você olha uma imagem de longe, né? Tô olhando uma imagem pra lá, pra cima, ou lá muito no horizonte. Quem que vai dar o foco? Quem que vai ajustar pra você enxergar com nitidez? É essa lente aqui, o cristalino, ok? Aí entrando aqui, ó, essa bolinha do olho aqui, a bola mesmo do olho, né? A gente chama de humor vítreo, tá? Ele é composto aí de uma estrutura meio gelatinosa, né? Um pouco meio dura, meio mole, né? Não é nem duro nem mole, né? É uma estrutura gelatinosa. Essa estrutura, ela é bastante irrigada sanguineamente, né? Tem bastante sangue e tal.
e ela serve para nutrir o olho e as partes do olho. Aí, mais chegando aqui no fundo do olho, o que a gente encontra? Ó, pessoal, a gente encontra algo muito importante, ó. Tá vendo essa parte mais em amarelo aqui? Essa parte aqui é a retina. A retina, ela é muito importante, porque é na retina que se formam as imagens. E é na retina que a gente encontra as células de visão, que são as células que formam as imagens, que ajuda a formar, que ajuda a dar vida para as imagens. Eu vou falar mais um pouquinho na frente, mas já vou adiantar agora. A gente tem duas células, dois tipos de células muito importantes, além de gânglios, células fotorreceptoras, células nervosas, né? Aí é muito irrigado de células no nosso globo ocular. Mas a gente tem dois tipos de células que são muito importantes. Essas células, elas se chamam cones e bastonetes, um pouco por causa do formato delas. Essas células, elas estão relacionadas, os cones estão relacionados à distinção de cores. Então, são os cones que, essas células que identificam as cores que existem no mundo, que existem no planeta. Essas células são muito importantes, porque são elas que dão, digamos assim, vida, né, a tudo que a gente enxerga. Então, a gente só enxerga colorido por causa dessas células. E os bastonetes, eles têm relação com luminosidade. Os bastonetes, eles ajudam a gente ter percepção no escuro, quando tem pouca luz. Então, ele ajuda a gente a enxergar melhor em ambientes com pouca luminosidade. É claro que existem animais, como por exemplo os animais de hábitos noturno, esses animais que caçam, tal, sei lá, tipo a onça, né? Sei lá, algumas serpentes, não sei. Tem vários animais que eles enxergam, o gato mesmo é um exemplo, né? Que eles enxergam melhor à noite. Então tem alguns animais que eles têm essas células mais desenvolvidas, pessoal. Então, por causa disso, eles conseguem ter uma visão melhor durante a noite, num período que tem pouca luminosidade. Não é o nosso caso, a gente até enxerga, mas a gente tem qual é o melhor horário que a gente tem para enxergar, né? Que a gente tem melhor visão. É durante o dia, quando a gente tem bastante luz iluminando o ambiente, né? Então, essas células são muito importantes. Pode acontecer também de uma pessoa ela ter algum problema, né? Alguma deficiência em relação a essas células. Por exemplo, os cones. Uma pessoa que ela tem algum problema, geralmente genético, ela já nasce lá com aquela deficiência nessas células, ela não vai conseguir distinguir algumas cores, ou ela não enxerga todas as cores, né? Já ouviram falar nas pessoas que são daltônicas, que elas não conseguem distinguir? Ah, eu não consigo ver o verde escuro e o verde claro, pra mim é tudo verde, né? A pessoa só enxerga de uma cor. Ou, por exemplo, ela não enxerga cores como, por exemplo, laranjado, né? Algumas coisas tipo, não, eu só. Ou a pessoa ela enxerga só tons, né? Eu só enxergo tons de verde, tons de vermelho, não consegue distinguir entre uma cor e outra, né? Então existem essas pessoas, né, que são daltônicas, não conseguem ter essa distinção de cores porque tem problema nessas células, tá? Acho que lá na frente tem um slide mostrando melhor. Então aqui é a pergunta, né? Como conseguimos ver e distinguir os objetos e as cores? Já até adiantei, né? Falei um pouco no outro slide lá, como a gente consegue ver e distinguir objetos e cores. Então olha só o que acontece. Por que a gente enxerga? Como que a gente vê? A gente só enxerga porque existe luz. Se a gente vivesse num ambiente completamente com ausência de luz, a gente não enxergaria, ninguém enxergaria. Ah, professora, mas você acabou de falar que tem animais que vivem à noite e que conseguem enxergar. Eles só enxergam porque existe uma certa luminosidade, né? A luz do sol lá reflete, lá incide na luz da lua, na lua, aliás, a lua reflete a luz para nós, e aí de noite tem a luz da lua, né? Então, por causa dessa luz, dessa luminosidade que existe à noite, ainda que esses animais conseguem enxergar. Mas se a gente vivesse numa ausência total de luz, fosse tudo escuro, a gente não ia enxergar nada, pessoal. Você já fez esse experimento de você entrar no seu quarto, apagar toda a luz e aí de repente você não enxerga nada? Aí aos poucos você vai começando a enxergar melhor. Por quê? Porque vai começando, né? Tem uma certa entrada de luz ali dentro, né? Bem pouco, mas tem. E aí essa luz faz com que você enxergue algumas coisas, né? Nem que seja formatos, né? Lá dentro do seu quarto.
Então, o que acontece? Ó, a luz, né, aqui no caso a luz solar, que é a fonte aqui de luz natural, ela incide sobre os objetos, sobre tudo que existe no planeta, e os objetos, os seres vivos, tudo que existe no planeta reflete essa luz. Quando essa luz é refletida, ela entra aqui no olho, né, no globo ocular lá pela pupila, e aí a imagem que essa luz está carregando, né, que essa informação está vindo aqui com a luz, e aí a gente consegue então detectar e formar essa imagem. Vamos ver de que maneira isso acontece. Então, como que ocorre a formação da imagem? Ó, os raios de luz que incidiram sobre, aqui no caso, essa planta, eles incidiram sobre a planta refletiu aqui, ó, os raios luminosos. Esses raios, eles entram pela pupila, né? Esse espaço aqui, ó, tá demonstrando a pupila, passam pela lente, né? Aquela lente que eu te falei, o cristalino. E aí lá dentro do olho elas convergem, elas se juntam. E aí elas formam uma imagem ao contrário, de cabeça para baixo. Vocês sabiam disso? Olha que curiosidade interessante. Tudo que a gente enxerga é de cabeça para baixo. Aí você pode me perguntar assim: nossa, professora, agora você viajou, hein? Que viagem, que loucura que você falou. Da onde você tirou isso? Mas é verdade, acredita em mim. Tudo que a gente enxerga num primeiro momento é de cabeça para baixo. Mas então, por que eu não vejo as coisas de cabeça para baixo? Porque depois que a imagem ela é projetada na sua retina, essa estrutura aqui, ó, a retina, ela tá cheia de ramificações nervosas, né? Ela pega essa imagem, que são como se fossem sinais químicos, ela envia aqui, ó, tá vendo essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui é chamada de nervo óptico. Então, essa estrutura ela é enviada lá para o seu cérebro. Então, ela entra, e isso tudo, ó, fração de segundo, é muito rápido. Entrou aqui na pupila, eu identifiquei a imagem, o meu cérebro já recebeu aquela informação e o cérebro automaticamente ele desvira a imagem, tá? Nossa, que loucura, que viagem. É, fica difícil acreditar na ciência desse jeito, né? Como que descobriram isso, professora? Pelo amor de Deus. Foram feitos vários experimentos, vários testes, né, para descobrir como que é feita a recepção de imagens. E aí a ciência descobriu que ela é feita dessa forma, né? Os médicos, oftalmologistas, né, eles também explicam, te ensinam quando você vai fazer uma consulta, ele pode te explicar melhor também, né? De que maneira você enxerga, por que é importante cuidar da saúde dos olhos e tudo mais, né? Então, isso aqui é uma explicação física, né? Isso aqui é física que está acontecendo lá dentro do seu olho. Física, química, biologia, tá tudo acontecendo. Existe tudo aí no seu corpo, na natureza, no mundo em que a gente vive, ok? Bom, aí aqui eu tenho aquele exemplo que eu tava falando pra vocês sobre a distinção das cores, né? Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Dá uma olhada aqui no slide. Eu tava falando pra vocês sobre a distinção das cores. Então, quem que faz isso? Olha só. Então, aqui eu tenho o olho, né? A imagem chegou aqui, beleza, chegou na retina. A retina, ela vai identificar, né, luminosidade e tal, se tem claro, escuro, né, vai tentar enxergar melhor, melhorar a imagem. E aí, é aqui que ela vai identificar as cores, né? Como é que essas células, tá vendo essas células aqui, ó, que elas parecem deixa eu voltar, que elas parecem um cone, essas células meio rosinhas aqui, são essas células responsáveis por identificar a luz. Como é que ela identifica, né? Aí você pode falar assim pra mim, ué, professora, mas não é cor, por que você tá falando luz? Então agora eu vou te explicar. Você sabia que as cores, elas são pedaços de luz? É assim que a gente enxerga as cores. As cores que existem, todas as cores que existem, elas vêm da onde? Elas surgem aonde? Da luz solar, né? Primeiramente aí dessa luz que é a nossa luz natural. Então, a luz solar, o que acontece? Ela tem nela 7 cores principais, certo? E o resto das cores que existem no planeta é a combinação dessas cores. Você já deve ter estudado lá em artes, né? Quais são as cores primárias, as cores secundárias, né? Como que eu junto as cores e eu formo novas cores e por aí vai. Então, a luz solar, ela possui todas essas cores aí e a combinação dessas cores são 7, né? E essas cores, elas se combinam e formam outras.
Então, as coisas que existem no planeta, né? Sei lá, uma plantinha, sempre tem uma plantinha aqui, né? Uma plantinha que é verde, um objeto, né? Eu tenho essa garrafinha aqui, ó, né? A tampinha é azul, aqui é verde, aqui é transparente. Então, esses objetos, eles são pigmentados, né? Possuem pigmentação, assim como as plantas, os seres vivos, tudo no planeta possui pigmentação, possui alguma cor, certo? Então, quando a luz solar ela incide sobre um objeto, ou aquele objeto vai absorver a luz ou vai refletir. Então, o objeto verde, ele reflete as outras cores que a luz solar tem, né? O amarelo, o vermelho, blá blá blá, e ela reflete a luz verde, certo? Então, a gente enxerga as cores através dessas células que percebem esse tamanho do fragmento da luz. Cada cor lá na luz, ela tem um pedaço, ela tem um tamanho, uma frequência, um certo comprimento. E essas células identificam esses comprimentos. Então, olha que interessante, né? E isso tudo, eu tô falando aqui lentamente, eu tô falando pausadamente, mas isso tudo acontece assim, gente, numa fração de segundos e tudo ao mesmo tempo. Então é bastante interessante, né? Como que funciona? Você pensa que você só olha e você enxerga um objeto, olha quanta coisa acontece aí dentro do seu olho, né? Bacana, né? Então vamos lá, só recapitulando aqui essa parte, se você, caso você tenha ficado com dúvida. Então aqui na retina, eu tenho aqui, ó, tirei um pedacinho da retina. Eu tenho algumas células aqui receptoras, tal, né, nervosas. Aí aqui eu tenho essas células aqui, ó, na ponta, tá vendo? Aqui eu tenho os bastonetes, que são células responsáveis por nos ajudar em lugares mais escuros, né, com pouca luminosidade. E eu tenho aqui os cones, que recebem a informação, identificam que cor que é aquele objeto. Ah, essa onda que entrou aqui de luz é tamanho tal. Ah, é o vermelho, beleza, então já sei que é o vermelho. Ah, e essa cor aqui. Ah, esse aqui é uma onda tamanho tal com tamanho tal. Misturou. Ah, então é o, sei lá, verde abacate, né? Alguma coisa assim. Então, são essas células aqui, olha no slide, que conseguem identificar as cores, ok? Então, vamos lá. Existem algumas pessoas que elas têm uma disfunção na visão, né? Tem problemas de visão e precisam usar óculos, né? Às vezes você usa óculos, às vezes você conhece alguém que precisa usar óculos, né? Ou você mesmo tá com alguma dificuldade, né, para enxergar. Quais são aí os três principais problemas de visão que as pessoas podem ter? Então, as pessoas podem ter miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Então, o que acontece quando essas pessoas estão com esse problema? Ó, na miopia, a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe, tá? Então, o que acontece? Ó, o olho vai receber a luz lá, né, a imagem entra e ela se forma antes da retina. Tá vendo que a retina é essa parte laranjada aqui, ó? Na miopia, a imagem se forma antes da retina. Então, a pessoa ela não consegue enxergar muito de longe. O que ela tem que fazer? Ela tem que usar uma lente. Tá vendo aqui, ó? Uma lente que vai corrigir. O que essa lente faz? O que essa lente? É o óculos, ou uma lente de contato. Então, essa lente, ela vai corrigir a imagem para fazer com que ela chegue até onde? Até a retina. Depois, eu tenho aqui a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário de quem? É o contrário da miopia. A pessoa ela não consegue ter uma visão muito nítida, muito bem, de objetos muito próximos a ela, né? Vocês já viram aquelas pessoas que ficam fazendo assim, né? Colocam as coisas de longe para conseguir enxergar? É porque às vezes tá com hipermetropia. O que é hipermetropia? Ó, a imagem ela se forma para trás da retina, né? Então, não consegue aqui, ó, enviar uma imagem correta. Então, ela precisa usar uma lente aqui, ó, tá vendo? Uma lente que vai fazer o quê? Que vai fazer essa imagem ser convertida aqui, ó, bem na retina, tá? E aqui eu tenho astigmatismo, ó. O astigmatismo, ele é interessante. Ele faz com que a pessoa ela não tenha uma imagem nítida. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tô enxergando assim tudo embaralhado, as letras estão assim embaralhando, eu tô enxergando meio que parece assim, igual quando a pessoa bebe uma bebida alcoólica, né, tá bêbada, aí ela enxerga assim dois, ela não consegue ter uma imagem nítida. É isso, o astigmatismo é isso. Então olha aqui, né, ó, a imagem ela não sai perfeitamente, não sai correta,
Então, tem que usar também uma lente, né? Pode ser lente de contato ou um óculos para corrigir a imagem. E aí, corrige, a pessoa consegue enxergar perfeitamente, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Me perdoem aí os barulhos, tal, né? Que rolou, aula em casa, né? É assim mesmo. Ó, um beijo, tá? Façam a tarefa. Aliás, antes de acabar, de eu dar tchau, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, né? Então, o que eu passei de tarefa aí que vocês precisam fazer, ó? Quem for imprimir, beleza, copia e cola isso aí no caderno. Quem não imprimir, copia e responde no caderno. Você vai copiar só a parte dos exercícios, tá? Você não vai copiar aquele texto que eu mandei, não. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar as estruturas do olho. Tá vendo essas que eu expliquei, que tem também no PDF que eu mandei? Você vai fazer o quê? Você vai identificar quais são as partes que compõem o olho. Depois, você vai responder essas 5 perguntinhas, tá? Quais são os meios transparentes do globo ocular, né? São essas partes aqui de dentro e tal. Qual é o ponto cego? Ah, não falei do ponto cego. Bem lembrado, vou falar. Deixa eu voltar lá no slide. Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, tá. Pessoal, tem uma parte aqui, ó, bem aqui no meio do olho, né? Pouco longe da retina, que é chamado de ponto cego. Nessa região aqui, não tem nenhum tipo de célula de visão. Não tem cor, não tem bastonete, não tem nada. Então, nenhuma imagem se forma ali. Então, o ponto cego é aquela parte, né? A gente consegue virar o olho assim, né? Pra olhar de lado, né? Mas a gente não tem o alcance total. Então, o ponto cego é esse ponto que você não tem alcance, que a imagem ela não é projetada naquele ponto, e aí a pessoa não consegue enxergar de determinadas localidades, assim, do jeito que, dependendo do jeito que você vira seu olho e tal, você não consegue enxergar, porque ali não é formado nenhuma imagem, tá? Isso que é o ponto cego. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu preciso explicar. Ah, e pergunta a importância da lágrima, né? Tem no texto aqui também, eu falei aqui agora no slide. E aí, aqui eu perguntei quando o indivíduo não enxerga bem os objetos de longe, né? Que distúrbio que é esse? Acabei de explicar também, tá? Então, gente, a nossa aula é hoje. Se você ficar com dúvida nessa matéria, me manda mensagem. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Um beijo.